Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, o Observador, para trazer essas leituras que a gente faz aqui todos os dias, né? Eu estou sempre lendo muito aí sobre política, economia, geopolítica, guerra, costumes, né? É, social, né? Como as pessoas se locomovem, se movem, como elas se reestruturam quando fazem uma migração, quando se mudam. A gente está sempre estudando essa loucura do ser humano, né? O que está acontecendo, né? Eu estava lendo aqui essa coluna aí do Paulo Briguet lá no Gazeta do Povo, falando sobre a Carmen Lúcia, e ele deu o título de Os Coveiros da Liberdade. Estava lendo também aqui a Lígia Maria na Folha de São Paulo. Aqui na Folha de São Paulo, a Lígia publicou essa matéria dia 29 de junho, semana passada, né? Falando sobre os 213 milhões de brasileiros e 8 tiranos, né? Fazendo aí uma alusão àquela fala desastrosa da ministra Carmen Lúcia lá no Supremo. Ela também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Jesus. E aquela fala que realmente, né, chamou os brasileiros de 203 milhões de pequenos tiranos. Gente, olha, não se desculpou, não repercutiu, não falou nada, não contradisse, nada. Largou para lá. É uma vergonha, né, gente? O que está acontecendo, né? E aí eu já fiz um vídeo sobre esse texto, essa fala dela, né? E estou fazendo um segundo aqui porque a gente sente vergonha do STF, né, gente? E o STF antes era uma entidade, como a gente pôr, fantasma. Vamos colocar assim, a gente não ouvia falar no STF. Jamais. A gente não sabia nome de ministro. Hoje a gente sabe o nome dos 11. Será que eu sei? Gilmar Mendes, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, André Marques, Nunes Marques, André Mendonça, o Fachin, Edson Fachin, vai vendo. Aquele lá, o amigo do meu pai, como é que chama? Dias Toffoli, 9. Quem eu estou esquecendo? Gente, a gente sabe o nome dos 11. Não é bizarro? Não é bizarro? Eu lembro que nos anos 70, eu lembrei o nome de 9, né? Faltam dois. Quem são os dois? O amigo do Lula, né? O advogado Lula, que é presidente da primeira turma do STF, o Zanin. E faltou quem? Flávio Dino e o outro, Barroso. Pronto, 11. Luiz Barroso, pronto, os 11. Fechou? Não é bizarro? É muito bizarro, não é? A Corte Suprema deveria ser uma corte técnica, como todas elas, né? São advogados que, ou advogados ou bacharéis em direito que fizeram concurso público, entraram para a máquina pública e se transformaram em juízes, beleza? Beleza. Tecnicidade, né? Agora, esses ministros da Suprema Corte, desembargadores, são colocados lá pelo governador, né? E pelo presidente da República. Então, é cargo político, né, gente? Infelizmente, não deveria ser assim. Aí eu volto a falar no Zé Dirceu, que anos atrás deu uma entrevista, ali na época do impeachment da Dilma, ele deu uma entrevista falando que ele não concordava que o Supremo fosse um dos 3 poderes, não deveria ser. Concordo. Tem o Ministério Público agora, que é quarto, né, que é poderoso pra caramba também, qualquer coisa, o Ministério Público acaba com a sua vida, né? Aliás, hoje o estamento burocrático brasileiro tem várias instâncias que podem acabar com a sua vida. Tanto municipal, quanto estadual e federal, muito pior, né? Que tem a Polícia Federal, tem Ministério Público, tem, gente, Justiça Federal em cada estado. Hoje a gente está cercado por todos os lados. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? E a Carmen Lúcia, quando ela disse dos 213 milhões de pequenos tiranos que não podem dominar a rede social. Quem é que vai dominar a rede social, Carmen Lúcia? Quem? Se não são as pessoas que frequentam a rede social, todas elas, né? Qualquer uma, independente, Facebook. O Facebook eu tô até meio afastado um pouquinho do Facebook, tá chato pra caramba. Facebook, TikTok, Instagram, Getter, Rumble, milhões de redes sociais, né, gente, que existem aí. Quem é que dominaria isso aí? É o Supremo que deve dominar o que é dito na rede social? Gente,
É bizarro, né? Você vê que Bolsonaro ter chegado à presidência da República, mesmo com todo o antagonismo do professor Olavo de Carvalho, que dizia: não elejam um presidente antes de eleger uma base que o apoie. Você ouviu o professor falar várias vezes. Senão ele estará na presidência e embaixo dele não haverá apoio. Ele estará sobre uma base liquefeita, né, que poderá liquefazer-se a qualquer momento e ele cai. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Enquanto Lula estava na cadeia e com o apoio dentro do estamento estadual, municipal, federal, nos terceiro escalão do governo, funcionários públicos, gente que ele botou no Supremo e em outras instâncias federais e estaduais, pronto, ele foi tirado da cadeia porque ligou pedindo o favor de volta, né? Pô, lembra que eu botei você aí? Agora eu quero o favor de volta. Cara, o Olavo de Carvalho falava 1000 vezes. Primeiro estuda. Estuda primeiro, para você poder debater. Porque no debate você ganha, estudando. E não eleja um presidente sem que antes você consiga arregimentar uma base que possa sustentá-lo quando chegar ao poder. Foi o que aconteceu, gente. E agora, depois de toda essa revolução das redes sociais, todo mundo conversando com todo mundo, eu nem acho que seja TikTok, nem Instagram, nem nada. Eu acho que o problema está aqui, ó. É no WhatsApp, no Telegram, nesses mensageiros que você faz o grupo e você fala aqui. Eu ainda não sei. Eles estão atrás da Meta, atrás do Getter, do Rumble. O Rumble tá fora do ar, né? O Getter prenderam o cara no Brasil quando veio ao Brasil. O X, o Twitter, tiraram do ar durante 12 dias durante a eleição do ano retrasado. Então, no ano passado, né, 2024. Gente, e as pessoas estão na rede social, como ela disse, na Ágora, essa nova Ágora, que realmente é uma Ágora, é uma praça pública onde você coloca um caixote e você tenta reverberar, falar e reverberar o que você pensa, né? Como se fazia antigamente, naqueles comícios e tudo. A gente lembra do Lenin, por exemplo, né? Em praça pública, gritando. Tem imagens dele, o Lenin, né? O criador da União Soviética, lá da Revolução Russa, né? E a gente viu isso aqui nos anos 80, nas diretas já, o pessoal no palanque, ali subia no coreto, eu quero diretas e tal, isso aconteceu quantas vezes, né? Só que hoje essa praça pública é a rede social. E eles não estão ainda atentos ao WhatsApp. A minha preocupação é quando começarem a fazer esse bloqueio no WhatsApp. Já fizeram isso com aqueles empresários na época do Bolsonaro, que criaram um grupo e estavam. No grupo você fala um monte de merda, gente. No grupo você fala besteira, tem grupo de sexo, tem grupo de sacanagem, tem grupo da cerveja, tem grupo da tia do Zap, tem grupo da putaria, todo mundo fala putaria. E tem grupo de quem quer ditadura, tem grupo de quem quer ditadura da esquerda, da direita, tem grupo que quer acabar com o Hamas e o Hezbollah, tem grupo que quer acabar com Israel, tem grupo e nego fala, e fala mesmo, você está num grupo fechado. Só que essas conversas vazam, né? Foto vaza, né? Então, gente, é bizarro. Então, sinceramente, eu não sei para onde a gente está indo, não. Eu sei que é uma vergonha mesmo, né? Segundo o Paulo Briguetti, esse texto dele critica a ministra Carmen Lúcia, né? A gente é muito crítico a essa fala dela. Essa fala dela sedimentou tudo o que pensa a elite brasileira, especialmente essa elite judiciária, tá? E quem foi que falou? Foi Rui Barbosa, que quando a coisa chega no Supremo você não tem a quem recorrer, é com o bispo, né? Com Deus, a quem você recorre, né? É a pior das ditaduras, né? E corroborando o que falou o José Dirceu, que eu falei aqui no vídeo agora há pouco, né? Com relação ao impeachment da Dilma lá atrás. Né? E o Lula falando que... Lula falou naquela época que no STF só tinha covarde, lembram? Lula falou isso, só tem covarde no STF. Tipo cobrando, né? Já que o pessoal que estava no STF ainda tinha gente do Fernando Henrique na época, né? E ainda tinha gente que ele colocou no primeiro Lula 1 e Lula 2. Então... ele estava cobrando os favores de volta. Pô, vocês vão deixar o impeachment da Dilma rolar assim? O que aconteceu com aquela formação do STF naquela época, hein? Estranho, né? E agora?
essa perseguição ao Bolsonaro, esquisita. Sei que Bolsonaro tocou num ponto nevrálgico ali e doeu. Quando bateu, ai não, pelo amor de Deus, ele tá desestruturando tudo que a gente demorou 40 anos para construir. Não, esse homem tem que morrer. E ele já falou em morte, né, Bolsonaro? Passou mal ontem novamente, cancelou as agendas. Bolsonaro, gente, infelizmente, aquela facada do PSOL, do Adélio Bispo, que inclusive o José Dirceu falou, pô, a gente cometeu um erro, né? Essa facada foi um erro nosso, ele cometeu um ato falho lá, tá? Quando ele deu aquela entrevista. Dizendo que a facada ao Bolsonaro foi um erro nosso, estratégico nosso. Olha, Bolsonaro perdeu bons anos de vida, eu sinto muito, gente. Ele tá com uma crise de soluços que ele não consegue falar e vomitando. Cara, olha, eu sinto muito mesmo, Bolsonaro, sinto muito mesmo. Eu sinto muito. Aquilo foi uma sentença de morte lenta para o Bolsonaro, infelizmente, é o que eu acho, infelizmente. Aquela última cirurgia talvez tenha sido a última. Eu acho que ele mesmo já entendeu, ele já falou, tô com 70 anos, já criei meus filhos, meus netos, tá tudo certo, se eu viver mais 10 anos tá bom. Mas eu não sei, eu sinto muito mesmo. Aquilo foi uma covardia terrível, né? Aquela facada do PSOL foi uma covardia terrível. E o Briguete, ele destaca a fala, né? Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida, eu diria, até espiritualmente. Ela falou isso. Mas não se pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 203 milhões de pequenos tiranos soberanos. Caramba, gente, que fala foi essa, Carmen Lúcia? Que desastre! E outra coisa, quando você ouve ela falando, você vê o despreparo dela até com relação à formação da frase, da sentença na língua portuguesa. Ela não sabe falar direito, ela não concatena bem. Sinto muito, hein? Ô, ministra, a senhora faltou as aulas lá de gramática, de oração, lá no primeiro e segundo grau, tá? Faltou. A senhora é muito despreparada para falar de improviso. Nossa, coisa horrorosa, né? Mas, gente, é isso, né? Eu só queria fazer esse desabafo aqui para falar do Fahrenheit 451, para falar do 1984, para falar do Admirável Mundo Novo, os Coveiros da Liberdade, etc., né? Para falar do AI-5 e tudo mais que deixou essa marca indelével no Brasil. A gente não consegue se livrar desses anos 60. Né? Essa turma é uma turma dos anos 80, que tem a minha idade mais ou menos, né? Eu vou fazer 60 anos em agosto agora. Essa mulher tem quanto? 70? Ela é 10 anos mais velha que eu, porra. E esse pessoal ainda vive lá nos anos 70, ruminando aquela coisa antiga, aquela coisa brega lá dos anos 70. Larga isso, gente, vamos embora pra frente. Né? O mundo tá liberal demais, tá todo mundo fazendo negócio com todo mundo e a gente vendo guerra, Irã, Paquistão brigando por causa de religião, Paquistão e Índia brigando por causa de religião e território, né? Agora o Dalai Lama fazendo 90 anos e tem uma briga lá com o Tibete, com a China. Gente, Venezuela, o petróleo é nosso, Cuba lá, todo mundo morrendo de fome, não tem comida, as pessoas morrem de fome. Caramba, gente, é bizarro. É bizarro. Aí vem uma pessoa dessa falar uma coisa dessa para sintetizar o que pensam as elites burocráticas, judiciárias brasileiras e uma certa elite financista e empresarial, industrial também, tá? O que é uma pena. Um país desse tamanho, com 203 milhões de almas, ainda tem território para mais 500 milhões de pessoas. Se você botar 500 milhões de pessoas no Brasil, o Brasil ainda fica com território para mais gente, né? E a pessoa acaba colocando o Brasil numa rota de colisão contra o futuro, né? Querendo determinar um ponto limite na liberdade de expressão, o que vai automaticamente nos prejudicar, por exemplo, com relação às novas tecnologias e até à inteligência artificial, que eles também estão querendo regulamentar. Cara, é bizarro. Eu não sei o que vocês acham aí, por favor, deixa um like aí, vamos discutir esse assunto, se puder deixar um comentário, né, um like, se inscrever no canal, eu agradeço, gente. Tá difícil, hein? Tá fácil não.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.